pessoal, Deus abençoe a todos. Estamos aqui numa reunião especial e eu gostaria de lhe passar uma visão de fé, porque eu tenho aqui a Bíblia. Quem tem a Bíblia aí? Abra, por favor, no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Marcos, livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Marcos 6, 45. Muito bem. Eu já vou realizar aqui a leitura. Mas antes, olhe bem aqui para mim agora. Nem pisca. Amém? Porque o que eu vou te falar é muito legal. Por que legal? Porque, pessoal, nós sempre pensamos que quando a coisa está difícil, é como se fosse o fim dela. Você já viu que quando a pessoa entra em uma situação difícil na vida, até quem está do lado de fora, que olha para ela passando aquilo, fala, olha, fulano está passando um momento complicado e realmente deve estar precisando até de ajuda. E eu estava meditando nisso, porque muitos momentos difíceis no passado foram inícios de vitórias. Olhe bem, muitos momentos difíceis são começos de coisas extraordinárias que Deus vai fazer na vida da pessoa. Tudo vai depender da própria pessoa, e é o que nós vamos aprender nesse momento. Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia fala que esses homens foram jogados na fornalha de fogo. E por que eles foram jogados na fornalha de fogo? Porque eles não quiseram se dobrar diante da imagem que havia sido construída. Então, foi dito que quem não se dobrasse diante da imagem que o rei havia construído seria jogado na fornalha. Aos olhos humanos, acabou para eles. Aí, ó. Não quiseram se encurvar, não quiseram aceitar tal situação. Olha agora o que vai acontecer com eles. Porque às vezes a pessoa está vivendo uma situação que ela também às vezes recusa, ela não aceita certas coisas. Por exemplo, o cristão, ele não aceita suborno, ele não aceita fazer as coisas de uma forma malandramente. E muitas vezes, por não aceitar certas coisas, no mundo que nós vivemos hoje, você é colocado em situações difíceis, aonde depois até a mente da pessoa dá volta e ela às vezes pensa assim, olha, melhor se eu tivesse feito. Melhor se eu tivesse aceitado então mesmo. Melhor se eu tivesse agido daquela maneira. Porque olha só o que está me acontecendo por querer ser certinho. Por querer fazer as coisas como deveria de quê? De fazer. Quem me compreende? Me compreende? Só que aquela situação ali não foi o fim. Aquela situação foi o começo da glória de Deus na vida deles e de um grande testemunho. O outro exemplo foi Daniel. Homem de oração, homem político. Daniel foi um homem político. Ele era um dos principais que ajudavam no governo. E quiseram puxar o tapete de Daniel, porque ele estava se destacando mais do que todos. Você vê que quando você começa a se destacar, sempre tem alguém que quer puxar o seu tapete.
Sempre tem o invejoso, sempre tem aquele que olha e fala, ah, essa daí, ó. Esse aí, ó. E começa aquele grupinho contra de você, só porque você está crescendo, só porque você, como é que é a palavra? Tá se destacando. As pessoas não querem ver as outras crescerem. As pessoas querem ver as outras iguais a elas. Ou pior do que elas. Se você chegar aí no seu bairro, na sua casa, com um carro bonito, as pessoas, no lugar de aplaudir, falar, poxa, que legal, a vizinha comprou um carro novo. As pessoas já falam assim, olha, da onde essa vizinha está arrumando dinheiro, hein? Será que está vendendo droga, alguma coisa? O que está acontecendo aí? As pessoas não aplaudem o crescimento de ninguém. O que acontece? Falaram para o rei também que Daniel estava orando ao seu Deus. E havia um decreto que não podia orar a Deus nenhum durante um período. Pegam a Daniel e jogam ele na cova dos leões. Para e pensa. Será que não teria sido melhor que ele não orasse? Será que não teria sido melhor que ele se sujeitasse ao que todos estavam se sujeitando? Mas por ele ter um espírito diferente, excelente, a Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente, ele então foi lançado. Aí, acabou para Daniel, foi o fim de Daniel. Estou dando exemplos por agora, para você entender a história. A mesma coisa o Senhor Jesus. Os próprios ladrões ao lado de Jesus na cruz, um deles falou o quê? Se você é filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e a nós também. Em outras palavras, não valeu de nada você fazer o que você fez. Não valeu de nada você ter agido da maneira que você agiu. Olha onde você parou. Aqui na cruz igual a nós, que éramos malfeitores. Aonde tudo parecia estar perdido, foi o começo de nova história. Sadraque, Mesaque e Abidnego, a Bíblia fala que o próprio rei ficou admirado e falou, não jogamos 3 homens dentro da fornalha? E agora, por que aparece um lá que tem um aspecto de um Deus? O rei falou para Daniel, Daniel, homem muito amado, será que o teu Deus pode ter te livrado? Daniel respondeu, ó rei, vive o Senhor, porque o meu Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Fechou a boca dos leões. Olha que legal. O Senhor Jesus, ao 3º dia, ele ressuscitou. Os guardas romanos que estavam vendo os anjos que pararam ali, todos ficaram admirados. Foram subornados a dizer que ele não havia ressuscitado, mas que foram os discípulos que abriram a cova e tiraram o corpo dele lá. O que parecia ser o fim, se tornou em um começo, e na era de cada um, de algo espetacular. Mas o que foi que gerou isso? Como que isso foi gerado? Pelo espírito que eles mantiveram, mesmo diante das dificuldades. Tem pessoas que são sentimentais, ela não vive pela fé. E por ela não viver pela fé, diante de certas situações, elas param, elas desanimam. Como que você pode ser uma pessoa vencedora se diante de certas situações você não é aquela pessoa que segue adiante? Você não é aquela pessoa perseverante. Se uma palavra te desconstrói, se um problema que você passa te desconstrói,
Tem pessoa que para você acabar com ela, não é preciso muita coisa não. É só você falar uma palavra negativa, é só você dar uma palavra de derrota para ela e aquilo ali já acabou com o dia dela. Ela já fica o dia todo pensativa, atormentada, com a mente assim ida. Aí eu te pergunto, como que uma pessoa dessa pode ser grande, pode vencer, pode alcançar coisas maiores, se o mundo que nós estamos é um mundo de cão, é um mundo da dificuldade, é um mundo de luta, é um mundo onde não tem moleza para ninguém. Eu não posso ter o meu espírito fraco. Eu não posso ser uma pessoa que ora eu estou de uma forma e ora eu estou de outra. Eu tenho que ser firme nos meus propósitos. Porque muitas coisas vão acontecer ao contrário para que eu não realize o que eu quero. E se eu não for uma pessoa decidida, firme dentro de mim, eu nunca vou fazer nada positivo. Eu nunca vou realizar nada. Por isso eu separei essa passagem que está aqui, ó, Marcos 6,45. Olha só o que diz. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e a passar adiante para o outro lado, a Betsaida. E quando ele despedia a multidão, e tendo os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Olha só. A Bíblia fala que Jesus estava ensinando o povo, curando, libertando. Chegou o momento que o Senhor Jesus disse para os discípulos, olha, faz uma coisa, vai indo e entra no barco, me espera, que eu vou acabar aqui de despedir a multidão e vou com vocês. Só que ele ainda parou para fazer mais uma oração. E depois, quando ele começou a descer do monte e ir lá para onde eles estavam, a Bíblia fala que o barco já estava longe da beira da praia. E o vento lhes era contrário, e eles estavam fazendo toda a força remando para tentar trazer o barco para perto da onde? Da praia. Eu estava olhando isso aqui, eu falei, olha só, o barco lhes era contrário. Jesus estava lá orando, ajudando o povo, e quando ele desceu do monte, ele encontrou uma situação contrária. E quantas coisas às vezes não são contrário do que nós gostaríamos? Quantas coisas às vezes não saem como você gostaria que saísse? Às vezes você pensa em fazer tal coisa, pensa que a coisa vai se dar de uma forma, aí você, puxa vida, saiu tudo contrário. Quando sai a nosso favor, uma beleza. Quando sai ao nosso favor, você é da fé, você é de Deus, Deus te responde, você é uma pessoa abençoada de Deus. Tem pessoas que são assim, elas ainda enchem o peito, elas falam, eu sou abençoado. Aí, tá vendo aí como Deus me ajuda? Como Deus me abençoa? Esse povo aí deve estar em pecado, por isso que nada acontece com eles. Tem gente que se julga ser até melhor e mais abençoado do que só porque as coisas estão... Eu já vi gente incrédula que bate no peito e fala, eu não vou para a igreja não, mas eu sou abençoado também, só porque as coisas... Verdade ou mentira? Mas aí, quando a coisa saiu contrária? E quando as coisas não saem como você gostaria que saísse? E aí, o que fazer? O que fazer quando as coisas não saem como você gostaria? Desanimar?
jogar a toalha, desistir, perder aquele propósito. Só que é isso que muitas pessoas fazem. As pessoas começam coisas, não estão bem para elas, elas perdem o ânimo. Sabe por quê? Elas se deixam levar daquele momento. Elas não conseguem visualizar o seguinte: esse momento está difícil, mas se eu continuar, eu vou conseguir vencer essa barreira que está difícil e o amanhã vai ser diferente. Porque isso é viver pela fé. É você crer na palavra que Deus está lhe dando acima da circunstância que você está vivendo. Então o vento estava contrário. O que o Senhor Jesus fez? Eu vou usar a fé. O vento está ao contrário, vamos trabalhar mais. A venda não foi boa, vamos lutar para vender no outro dia mais. A coisa não foi como eu pensava, vamos lutar para fazer melhor. Vamos ver o que pode ainda acrescentar. E se não é de mudar nada, é apenas algo de continuar perseverando, então vamos continuar o quê? Mas as pessoas, o que elas fazem? Elas desanimam. Aí entra o que está escrito em Tiago. Sabe o que diz em Tiago? Homens que são levados, são como as ondas do mar, que sobem e descem na sua fé, nas suas emoções. Não pense esses homens que receberão alguma coisa do Senhor. Aqui, ó. Tiago 1, versículo 6. Não precisa abrir, não. Só a senhora me ouve, depois a senhora busca. Olha só o que diz. Peça, porém, com fé, nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda da onde? Do mar, que é levada pelo vento e lançada para uma e outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo doble, inconstante em todos os seus caminhos. Tem pessoas que são assim, ó. Elas são inconstantes. Será que de repente eu não estou falando com uma pessoa aqui que seja inconstante? E o seu maior problema não são os problemas. O seu maior problema está em você mesmo, porque você não consegue ser constante do que você diz querer. Pessoal, a pessoa que é constante, ela consegue romper barreiras grandiosíssimas. A constância é um dos segredos da vitória. Um atleta, quando chega a ganhar uma medalha, numa Olimpíada, eu falei aqui outro dia, ele já perdeu 10 medalhas. Ele já perdeu 5. Aquele que hoje tira em primeiro lugar, já tirou em quarto, oitavo, terceiro, segundo, faltou um pouquinho para ganhar. E aí? Por que ele conseguiu depois tirar em primeiro lugar? Porque mesmo passando o que passou, vivendo o que viveu, ele não parou. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Homem de dúvidas, inconstante, não pense que alcançará o favor do Senhor. Todos esses homens que eu falei para os senhores no início, eles foram constantes. E foram homens que tiveram que permanecer numa fé, mesmo diante de tantas coisas que dizendo que era o seu fim. Era o seu fim. Aos olhos humanos era o fim. Mas o que parecia ser o fim foi o início de grande
começos. Não foi nem recomeço, foi o início de grande começo na vida deles. Então, olhe para o que você está passando como um aprendizado do que você pode fazer para sair dessa situação econômica. Para dar a volta em algo que você tem que fazer e não está fazendo. E o fator principal é esse, é não desistir. Não pare. Não olhe para o agora. Olhe para aquilo que ainda isso vai se tornar. Amém? Amém? Quem já passou por problemas no casamento aqui? Levanta a mão. E hoje vive bem? Levanta a mão. Se naquele momento difícil do seu casamento você tivesse se separado, você não estaria vivendo hoje com essa pessoa. Quantas são as pessoas que não conseguem parar com pessoa nenhuma? Não param com ninguém, sabe por quê? Porque todo problema que tem, elas pensam em se separar. Elas não lutam para resolver, para encontrar uma solução. Elas só desanimam. Deu para pegar? Sim ou não? Tá bom. Deixa eu desligar aqui, você que está aí de casa, não deixe de deixar o seu nome aqui para oração, tá? E vamos estar orando por vocês. Que Deus abençoe. Eu vou continuar aqui com as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa.